E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender a dinâmica do gráfico, para você compreender realmente como fazer uma operação, como interpretar o movimento gráfico, como agora. Estou analisando aqui o ativo, estou procurando entender o que ele está fazendo. Se eu fosse analisar o chamado vela-vela, eu encaixaria o movimento do gráfico aqui dentro de um contexto. Então, qual que é o contexto que eu vejo aqui? Estou vendo o gráfico fazendo uma tendência de baixa, indo buscar fundo. Então, tem muita gente, por exemplo, que fala assim, eu gosto de operar vela-vela, só que tem hora que não dá certo. Eu vou fazer mais duas entradas aqui, para garantir o movimento que ele foi mais acima. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, a chamada operação vela-vela, ou a estratégia vela-vela, ou como operar a vela-vela, ou como analisar o gráfico vela-vela, a vela-vela em si não é um trabalho que se faz de análise sozinho. Não, porque uma vela, ou um movimento de vela, ou um padrão de vela, está dentro de um contexto. Então, se você sai do contexto, não existe padrão. Tá lá, fechou, perfeito. Por quê? Olha só o movimento. Vou aproximar para você ver. Olha o movimento do gráfico. O gráfico veio, fez topo, voltou, fez topo. O que que ele mostra? Ele está caindo, formando vela de pressão, volume de força de queda. E qual é a região aqui que pode ter liquidez para segurar o preço? Essa região aqui de baixo. Então, eu posso ver até a vela. Eu posso entender a força da vela. Eu posso entender como que a vela trabalha. Eu posso aprender os padrões de vela. Porém, por que eu entrei pesado aqui, entrei com mais duas taxas? Porém, porque eu estou vendo um contexto dentro do gráfico. Esse contexto, se ele não existe, não tem entrada. Não tem como eu fazer uma análise, olha o preço indo lá buscar onde eu falei. Não tem como eu fazer uma análise assim, eu vou seguir só porque tem um pavio aqui. Quantas vezes você entrou numa região com um pavio assim e você tomou loss? Por quê? Porque a análise, ela não é fechada simplesmente em um contexto de vela. Ela é fechada num contexto gráfico. Então, quando você entende o contexto gráfico, você entende o que está sendo feito naquela região, o que o gráfico está sendo feito naquela região. Por exemplo, eu não falei para você que aqui era a região que poderia segurar o preço? Essa região, e é uma região longa, né? Porque é do fechamento do corpo à máxima do pavio. Olha aqui no corpo já ele fazendo o movimento de fechamento. Gente, o gráfico é lógica e razão. A partir do momento que você aprende como interpretar o gráfico, você pode operar padrão de vela, você pode operar vela-vela, você pode operar um vela-vela como padrão de entrada, mas você precisa entender o gráfico, você precisa entender o contexto desse gráfico. Tanto é que eu deixo para vocês este book inteiramente grátis, onde eu deixo aqui padrões de vela que eu utilizo no meu dia a dia, no meu trade. Como que você tem acesso a ele? É só entrar no canal do Telegram. E aqui no canal do Telegram, entrar no canal do Telegram que está no banner do canal ou na descrição do vídeo, vir aqui em mensagem fixada, clicar, vai abrir dois links e você vai fazer o download. Aqui dentro você vai ver aulas que eu subo para o YouTube, você vai ver resultados de alunos, como o Val aqui, mandando um 6-1. Cadu, depois da nossa conversa, voltei hoje para o mercado e confesso que estou bem mais assertivo, as coisas ficaram mais claras na minha mente. Hoje foi 6-1. Estou com mais confiança nas minhas entradas. Muito obrigado por ser esse grande ser humano. Deus abençoe sempre. O que o Val está dizendo aqui? Gente, qual é o grande diferencial de você estar num treinamento que você tem suporte? Quando você fizer uma meleca ou não entender o que está acontecendo no gráfico, eu estou aqui para te ajudar a interpretar o gráfico e entender o que você fez. Então essa nossa conversa aqui é o suporte. Então a partir do momento que você me manda uma análise e eu vejo que está totalmente infundada na técnica, eu vou começar a te corrigir. É para isso que serve um suporte ao aluno.
Então, no treinamento, quem está no treinamento, além de ter o acesso vitalício, você tem um suporte diretamente comigo, como o Val falando aqui, ó, que muita coisa clareou. Por quê? Às vezes é alguma coisa que passa desapercebido, é um erro que comete há muitos anos e não consegue sanar. Então o suporte existe para isso. Esse aqui é o Nicolas, ó, 4-2, fazendo 4-2. Depois vocês leem esse testemunho aqui, é um testemunho do aluno, falando sobre a questão do treinamento e as aulas aqui no YouTube que ele segue. Muito bom para você entender o porquê que é necessário você se aprofundar. Você que é aluno do YouTube, que vai entrar aqui e vai baixar o download do livro, faça isso, tá? Esse aqui é o Rivanildo, ó, mandando um 3-0 aqui logo de madrugada, perfeito. Aqui é o Nicolas de novo, ó, 9-6, fazendo muita entrada, mas altamente lucrativo. Aqui é a Gisele, ó, 3-1, método batida, menos é mais, perfeito, Gisele, perfeito. Então você vai entrar aqui e vai ver resultados de alunos, ó, alunos batendo meta em cima de meta. Baixe o seu e-book para estudar aqui. Se você tem alguma dúvida, seja ela de análise técnica ou seja ela sobre treinamento, você pode me seguir aqui no meu Instagram. No Instagram também eu posto os alunos, posto tudo que a gente está fazendo aqui no treinamento. Tem um link da bio aqui de acesso ao treinamento, caso você queira ser como esses alunos, vitoriosos, consistentes. Tem meu WhatsApp aqui dentro também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Todos aqueles que me seguem, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou te responder, tá bom? Lembrando que o treinamento tem um valor hoje irrisório, né? Eu costumo dizer que é de pão com manteiga, para você poder realmente estudar, para você realmente poder compreender e se aprofundar no que é análise gráfica, para entender de uma vez por todas como operar e como analisar os gráficos, tá bom? Então vamos para outro ativo, ó, EuroGBP. Vamos abrir o ativo novamente, EuroGBP, USDJPY. Vamos ver o que o USDJPY está fazendo. Olha a movimentação do gráfico, que interessante, ó. O gráfico faz movimento, o gráfico chega em região, aqui ele já começa a encontrar o quê? Algumas regiões que podem fazer com que o gráfico tenha pequenas correções em suas movimentações. Não está tão claro, então como não está tão claro eu vou ficar fora da operação. Euro-USD, olha aqui o carro-chefe, né, do mercado cambial. Euro-USD, ó, cheguei atrasado, mas eu vou entrar já, tá? Cheguei um pouco atrasado, mas já vou entrar. Não deu nem tempo de analisar direito, né? Mas já fiz a minha entrada aqui. Cadu, como é que você consegue fazer uma análise tão rápida assim? Tempo de tela, né? Tempo de tela. Tempo na frente do gráfico, isso ajuda muito você que está iniciando. Vou entrar com mais duas taxas aqui, ó, para garantir o movimento da entrada. Quando você olha o gráfico e você começa a interpretar o gráfico, o que te chama a atenção no gráfico? Quando eu vou olhar o gráfico, o que me chama a atenção no gráfico? Todas as regiões que têm topos e fundos. Todas as regiões que têm topos e fundos são regiões de liquidez. Todas essas regiões me chamam a atenção. Quando eu vejo as regiões que me chamam a atenção, eu já sei o que eu tenho que fazer no gráfico. Tá lá, ó. Tá lá, entrada perfeita, mais uma entrada com 3 taxas. Olha o que eu vejo no gráfico. É simples. É simples, porque não tem nada mais simples no mundo do que você ter 2 botões na sua frente, seja um botão verde, opa, isso aqui não é verde, né? Seja um botão verde e seja um botão vermelho, não tem nada mais simples que isso. E você pode, ou tem o poder de apertar um ou outro, né? Vamos pôr verde aqui, que é ação, né? Então você tem o poder de apertar um ou outro. Então o que eu vejo no gráfico, quando eu olho o gráfico, é a facilidade que eu tenho para apertar um botão para cima ou para baixo? Não, gente. O que eu vejo é a facilidade como eu interpreto o gráfico. É tão simples você interpretar o gráfico quando você busca conhecimento. Quando as pessoas falam assim, eu fui aprender vela-vela, mas eu não consigo entender o vela-vela. Gente, o contexto da vela
é um ingrediente do movimento gráfico. Então aqui, ó, eu estou olhando vela-vela. Acabei de olhar essa vela. O que é essa vela? É um padrão de força. É um padrão de força dentro de um contexto. Eu não posso olhar a vela sozinho. Por que que eu abri o gráfico, em poucos segundos eu já entendi o que a vela estava fazendo, sentei o dedo, o candle veio fazer um pullback no mesmo movimento, eu entrei com mais 2 taxas de novo. Por quê? O gráfico está, claro, fazendo um movimento de tendência de alta. Ele está buscando romper esse topo aqui, então eu vou seguir com ele. O que você tem que entender é que a simplicidade, o básico no gráfico está em você apertar um botão, seja para baixo ou para cima. Só que esse é o poder que você tem. Você tem um poder de apertar um botão e decidir se você quer comprar ou vender dentro desse mercado cambial. Agora, onde está a importância? Em você apertar um botão de compra, um botão de venda, ou a importância está em você analisar o que o gráfico está fazendo e saber como operar? É óbvio que é você saber interpretar o gráfico. Então tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu fiz um treinamento de vela-vela, ou eu gosto de vela-vela, só que é o seguinte, não dá certo. Eu não consigo aprender. No nosso treinamento, ou no meu treinamento, né, você aprende sim como operar a vela-vela. Por quê? Existe um módulo só sobre a vela. Nesse módulo sobre a vela, você vai entender tudo o que você precisa sobre a vela, sobre o candle, né? O candlestick. Tudo o que você precisa saber no candle. Então você aprende sim o que é uma vela-vela. Agora, no treinamento, para você ter uma ideia, esse aqui é a última questão que nós temos que aprender no gráfico. Entender a vela. Por quê, gente? Porque a vela está ligada à execução do movimento. É através da vela que forma um padrão de vela, de 2 velas ou de 3 velas, que me dá o aval para eu poder comprar ou vender o ativo naquela região. Mas para eu poder comprar ou vender o ativo naquela região, eu preciso ter um contexto gráfico a meu favor. Eu preciso entender como operar o suporte e resistência, eu preciso entender como operar a tendência, eu preciso saber interpretar o gráfico, eu preciso entender o price action na região, o que está acontecendo aqui naquele exato momento aqui no gráfico, o que está acontecendo exatamente naquele momento gráfico. Eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso compreender essa dinâmica gráfica. Porque se você não compreender essa dinâmica gráfica, você não é capaz de interpretar o movimento gráfico. Você não é capaz de entender que aqui, ó, ainda cabe uma entrada de compra. Olha só, eu precisei de 2 movimentos no gráfico para fazer um 6-0 360 dólares. Eu precisei de 2 movimentos no gráfico para bater a minha meta. Aqui em Euro USD fazendo 3 taxas de entrada, em Euro GBP fazendo 3 taxas de entrada. Aqui o que eu fiz? Segui o movimento da tendência dentro de um contexto gráfico porque eu vi um padrão de vela. Em Euro USD o que eu fiz? Segui movimento gráfico porque eu vi um padrão de vela dentro de um contexto. Então o que você precisa fazer para você aprender como operar? Você precisa primeiro entender que se você não se aprofundar em análise gráfica, não adianta você buscar treinamento sobre vela-vela, não adianta você buscar treinamento sobre simetria, não adianta você buscar treinamento, não adianta você buscar sala de sinais, não adianta você buscar indicador, não adianta você buscar nada, porque nada disso vai te ensinar a ler o gráfico. Nada disso vai te ensinar a analisar o gráfico, nada disso vai te ensinar a operar de forma correta. Você precisa demonstrar a você mesmo amor próprio quando você pratica disciplina. Sabia disso? Sabe o que nós precisamos aqui no mercado? Você precisa de disciplina. O que você precisa de disciplina? Você precisa aprender análise gráfica, ou seja, você precisa aprender como que o gráfico funciona e você precisa ter amor próprio em você mesmo quanto à disciplina. Você precisa amar a disciplina. E você tem que saber que a disciplina está ligada ao seu resultado, que a disciplina está ligada àquilo que você busca. Quando eu fiz esse movimento de entrada vela-vela seguindo tendência dentro de um contexto gráfico, eu analisei
tecnicamente o gráfico, fiz a minha interpretação, entendi o suporte e resistência, entendi a tendência, usei de disciplina no padrão de entrada, no padrão de vela a vela, na minha execução de ordem. Então você precisa demonstrar amor próprio quando você pratica disciplina. Sabe o que é isso? Isso é capaz de deixar de lado os prazeres temporários em busca de uma recompensa futura. Tem gente, por exemplo, que eu falo assim, ó, faz o diário de trading. Já está 3 meses me acompanhando, 4 meses me acompanhando, 5 meses me acompanhando. Ah, Cadu, eu estou vendo os vídeos do YouTube aqui, não tá... Falei assim, vem pro treinamento, vem aprender. Ah, é que eu tô sem grana. Tudo bem, não tem problema. Eu falo assim, ó, faça um diário de trade. Ah, eu não tenho tempo para fazer o diário. Ah, então, meu amigo, minha amiga, você tem que deixar de lado questões temporárias para buscar uma recompensa futura. Você está pensando no ontem, no hoje ou no amanhã? Se você não levantar o bumbum da cadeira e buscar o que você quer, ninguém vai fazer por você. Eu, como professor, estou aqui para ajudar todo mundo que vem buscar conhecimento. Eu estou aqui para entregar informação de conhecimento para isso gerar sabedoria na sua vida. Agora, se você não praticar, não tiver amor na disciplina pessoal, se você não deixar de lado os prazeres temporários para buscar essa recompensa futura, sabe o que vai acontecer? Quando você colocar o que realmente é importante em primeiro lugar, você está demonstrando quanto você ama e valoriza. Tem uma passagem bíblica que diz assim, você sabe onde está o amor do homem, né? Onde está o seu coração. Eu estou parafraseando, mas quando você colocar o que realmente importa em primeiro lugar, você está mostrando o quanto se ama e se valoriza. É porque é para você mesmo. Por isso que o mercado de trading, ele é por mérito. Por mérito. É meritocracia. Então, se você quer ser um trader, se você quer ter uma renda extra ou viver desse mercado, quando você realmente entende que isso aqui é mérito e isso aqui você quer que isso seja em primeiro lugar na sua vida, você está mostrando o quanto você se ama e quanto você se valoriza, porque você está buscando aquilo que você quer. Agora, você vai ter que buscar conhecimento e análise gráfica e vai ter que ter o tempo de disciplina dentro de um processo necessário para você aprender. Ninguém nasce sabendo. Você saiu andando quando nasceu? Você saiu fazendo sua própria comida quando nasceu? Você tinha habilidade. Até os 3 meses de idade, nem enxergar direito a gente enxerga. A gente vai se desenvolvendo através do tempo. Então, quando você vem estudar, você vai ter que se desenvolver pessoalmente também para buscar o seu espaço no mercado. Gente, às vezes eu prefiro falar aqui 10, 15 minutos do que ficar fazendo 10, 15 ordens aqui. Eu já fiz ordens aqui, mostrei para você como que analisa o gráfico, como interpreta o gráfico, já fiz a entrada aqui, agora você precisa tomar um chacoalhão, porque talvez a sua mentalidade é fragilizada pelo que você ouve aí ou pelo que você vê aí. Então você precisa tomar uma posição. Quer aprender a interpretar o gráfico e operar padrão de vela, 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 né? Ou quer aprender a interpretar o gráfico e operar o gráfico vela, vela? Quer aprender como interpretar o gráfico e como operar vela, vela? Você precisa não somente entender o que é uma vela. Você não tem somente entender, por exemplo, eu sei operar vela, vela, professor. Você sabe? O que você sabe de vela? Eu sei que tem uma vela. Opa, tá difícil aqui o quadrinho. Tem uma vela. Se ela é verde, eu sei que ela abriu embaixo, fechou em cima. Eu sei que se ela tiver um pavio em cima, abriu embaixo, foi buscar a máxima lá em cima e fechou aqui embaixo. Então eu sei operar vela, vela. Eu sei olhar a vela. Gente, se só isso fosse, apesar de que isso aqui é tão importante e muita gente simplesmente nega abertura e fechamento de vela, e é tão importante entender aqui, ó, por exemplo, aqui esse fechamento e essa abertura de vela aqui, tudo isso a gente vê no treinamento, Por exemplo, aqui, ó, essa vela fechou aqui em cima, a vela de baixo abriu aonde? Abriu exatamente aqui. Aí ela fecha aqui, fechou aqui onde abriu a outra, abriu aqui. Fechou aqui, abriu onde? Abriu aqui. Fechou aqui, abriu onde? Abriu aqui. Olha que gráfico saudável. Isso faz parte de uma leitura vela a vela. Agora, para você fazer uma entrada de venda ou de compra, isso aqui tem que estar encaixado dentro de um contexto onde você tem que entender e interpretar o gráfico. Compreendeu o que estou falando?
Não adianta eu ficar aqui esmurrando, falando, fazendo 200 entradas aqui, você não vai aprender nada se você não entender que o princípio do pressuposto para você aprender como analisar o gráfico é você estudar análise gráfica, praticar, ter disciplina e entender que isso aqui é por mérito. Tem amor próprio em você mesmo, é isso que você quer para a vida? Vá buscar conhecimento. Buscou conhecimento, tenha disciplina dentro de um processo que você vai chegar lá. É uma questão lógica, racional que todos chegam. Só vai depender de você, como eu falo para os alunos. Tudo que eu preciso fazer para ajudar, eu faço. Agora, depende de você. Se você fizer por mérito, por merecer, você vai chegar lá como inúmeros chegam lá. Agora, se você não buscar a meritocracia, não buscar esse amor na disciplina, não tiver o desejo ou seu coração empenhado em aprender para lá no futuro, o que você larga de prazer hoje, lá no futuro você colher os resultados, aí, gente, pode ser o melhor professor do mundo que você não vai chegar lá, porque falta o quê? Desejo pessoal. Entendeu, gente? Eu só estou falando isso para você por quê? Para te incentivar você a estudar mais, para te incentivar você a treinar mais, para incentivar você a ver mais as aulas aqui no YouTube, para você ir para o treinamento, para você se aprofundar. Gente, se você dividir o treinamento, não dá um lanche por mês. Não dá um lanche por mês. Entendeu? Então, não querer estudar é falta de vontade, não realmente o interesse em crescer ou aprender. Pelo menos é o que eu vejo de forma racional quando eu analiso as coisas, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido com essa aula, que para você entender e operar uma vela, para você saber se a vela vai subir, se a vela vai descer, por exemplo, para você saber se vai haver um padrão de vela, se vai haver um padrão de reversão numa região, não basta você ver só a vela, você tem que ver todo um contexto gráfico. Vendo um contexto gráfico, entendendo a movimentação pelo contexto gráfico, você vai conseguir compreender e interpretar o gráfico para fazer sua entrada na ação do preço ali no price action na região, tá bom? Isso requer conhecimento técnico, requer disciplina e meritocracia. Por aquilo mesmo que você tem de entendimento profundo a respeito da análise gráfica. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar, que você tenha uma excelente semana, uma ótima semana. Nos vemos todos os dias aqui, temos aulas todos os dias 18 e 15. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, não deixa de fazer o comentário. E se você realmente quer aprender, quer ser alguém nesse mercado, vem estudar. Aproveite o super desconto que eu estou aqui para te ajudar. Fica com Deus, até amanhã. Fui!